Bom dia. Amém. Vamos entrar na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós viemos em nome do Senhor Jesus para falar com teus servos o que o Senhor nos tem dado. Mas, como são muitas coisas, eu queria pedir para o Senhor, Espírito Santo, fazer-nos lembrar daquilo que seria mais conveniente no momento, para que não venhamos perder tempo, porque os dias são maus e se aproximam para o dia, o grande dia da tua volta. Então eu peço, o Espírito Santo venha nos dirigir, orientar-nos, fazer com que a nossa mente venha a ser iluminada, para que possamos compreender cada palavra, cada pensamento, e venha ao encontro da necessidade dos teus servos. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Então, eu pedi a Deus a direção para que pudesse trazer para vocês uma palavra que viesse ao encontro da necessidade. A necessidade, obviamente, do pastor é a necessidade do povo que ele conduz, que ele lidera. Porque nós existimos por causa do povo. Se não houver povo, não há pastor. A mesma coisa, se não houver altar, não há oferta. Só há oferta quando há altar. Então, se nós aplicarmos a palavra do nosso Senhor Jesus em nossas vidas, é óbvio que não pode haver fraqueza, debilidade, não pode haver pessoas inclinadas, ou pastores inclinados para um lado ou para o outro, porque é o Espírito Santo quem guia, é o Espírito Santo quem dirige, quem usa o corpo, o nosso corpo. Então Jesus disse assim, e é o que nós queremos que vocês venham ter o discernimento para entender a grandeza e a magnitude dessa palavra. Jesus diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão, fluirão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, é isso que eu queria falar com vocês, que eu tenho falado com os pastores, que é o que se aplica em nossas vidas. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: ô bispo, qual é o segredo? Um segredo. O segredo é a palavra de Deus.
Não, mas eu sei, eu conheço, tal. Eu sei isso, eu sei. Esse aqui é o grande problema. Esse é o maior problema dos pastores. Porque os pastores conhecem a palavra. E se não conhecem, então deveriam conhecê-la. Então, se a gente conhece a palavra, está claro, está explícito. Jesus disse que aquele que cresce nele, ora, o primeiro a crer tem que ser o pastor. Depois dele crer, ele passa a crença dele para as ovelhas. Então o pastor ele tem que estar munido do poder de Deus para gerar ovelhas que venham também ser abençoadas, levadas ao pasto verdejante. Então, qual é o segredo? O segredo é o Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo. Bota aqui, esse para cá, para baixo, eu não gosto de falar de longe, não. O segredo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, conforme está escrito, é para quem crê, não é para quem merece, é para quem crê. Quem crê em mim, como diz a Escritura, aí temos a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, apostólicas, a igreja é fundamentada nessas doutrinas. Então, como diz a Escritura, está aqui escrito: não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e outras coisas mais. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, não traga a oferta na frente, deixa diante do altar e vai lá se consertar com seu irmão. Se tem uma mágoa, etc., vai lá, pede perdão. Então, essas coisas são pequeninas que a gente já sabe, está careca de saber. Essa é a realidade. Mas e a prática? Esse que é o problema. O problema não é o conhecimento, porque ninguém aqui sabe mais a Bíblia Sagrada do que Satanás. Ou sabe? Quem é que sabe mais a Bíblia do que Satanás? Ninguém. Só Deus. Mas ele não deixa de ser Satanás. E muitas pessoas e muitos pastores, e eu falo de forma geral, eu nem os conheço, eu estou falando de forma generalizada, incluindo dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, muitos pastores conhecem a palavra, têm conhecimento da palavra, mas não crê na palavra. Esse é que é o problema. Não crê em Jesus como dizem crer, porque quem crê em Jesus obedece Jesus. Aquele que me ama, ouve, guarda a minha palavra, obedece a minha palavra. Então é assim, todo mundo diz que crê, mas quando você vai peneirar, sobra poucos. Essa é a realidade. Você crê, irmão? Não, eu creio, eu sou crente em Jesus há 50 anos. E daí? E daí? Eu conheci crentes há muitos anos, mas velhacos, pastores velhacos, venais. Eu conheci, lidei com esses pastores, não da Igreja Universal, aí não vou falar o nome porque não interessa, mas vocês conhecem. São pastores, tem título de doutor, tem título disso, tem título daquilo, mas quando vai ver, a vida é um fracasso, a vida espiritual. A vida econômica não. A vida econômica não, eu não estou falando. Muitos pastores pensam que porque estão bem economicamente, eles espiritualmente estão bem. E essa é uma grande desvantagem, estar bem economicamente, porque
a confiança passa a estar no dinheiro e esquece, e Deus já não é o primeiro, passou para o segundo lugar. Essa é a realidade. Então Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, quem crê no Senhor Jesus, como diz a Escritura, tem o Espírito Santo. Obrigatoriamente tem que ter o Espírito, tem que ter o Espírito Santo. Se não tem, é porque não pode ter. Até então, porque tem pecado, está carregado de pecado, está carregado de manchas, e o Espírito Santo não habita em templos sujos. Santidade ao Senhor, que nós sabemos, não é verdade? Nós temos que carregar na testa: santidade ao Senhor. Pastor tem que carregar aqui: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Nós não temos uma tarja de ouro aqui, mas aqui o diabo vê se nós carregamos essa tarja, assumimos essa tarja ou não. Se nós assumimos, então o diabo tem que se curvar, ele tem que abrir passagem, ele tem que sair do caminho. E a obra que nós fazemos tem que crescer, não é uma questão de merecer ou não, tem que crescer, não é questão de ser perfeito ou imperfeito, tem que crescer. Eu sei que Deus cobrou de Abraão, de Moisés, a perfeição, ele cobra, mas a perfeição vem por parte do Espírito Santo. Mas quando nós vivemos em santidade ao Senhor, quer dizer separação do pecado, separação da safadeza, da impureza desse mundo desgraçado, aí sim, você vai ver o que é rios de água viva, porque você vai se tornar a própria bênção. Você tem que ser a própria bênção. Você tem que ser a própria bênção. Eu tenho que ser a própria bênção. Eu tenho que ser a própria bênção. E eu cobro isso dos pastores. Tem que ser a própria bênção. Porque você está com o Espírito Santo. Você tem o mesmo Espírito que estava com Jesus, está dentro de nós. Então, tem que acontecer coisas maiores para a glória do nosso Senhor. Quem é fonte? Quer dizer, a pessoa que jorra, que flui rios de água viva, é fonte. É ou não é? Própria bênção. Como é que tem sido a sua vida? Por favor, não estou acusando ninguém, nem apontando o dedo para quem quer que seja. Apenas quero deixar claro que isso é o que o Espírito Santo cobra de mim. E eu cobro dele. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Não interessa as condições físicas, não interessam as condições físicas, não interessam as condições para você fazer a obra de Deus no que diz respeito à sua condição de educação. Não precisa de educação, não precisa de nada, não precisa de nada desse mundo. Você só precisa, sim, estar em santidade ao Senhor. Você só precisa, sim, que a sua vida esteja no altar, que você seja o altar, que você seja a própria bênção, porque quem é a própria bênção é como a fonte só dá. Fonte, você conhece alguma fonte que só recebe? Ou que recebe alguma coisa? Não, a fonte, a função da fonte é jorrar. Não importa se chove, se faz sol, se tem seca, é fonte, então está sempre jorrando. Sempre jorrando. Ela nunca cessa de jorrar, porque ela é fonte. Se ela secar, então tem alguma coisa errada. Então quem tem o Espírito Santo, Jesus disse, quem tiver o Espírito do Senhor Jesus, quem tiver a água que ele deu a beber, esta água se fará nele uma fonte.
esta água se fará nele uma fonte. Então a pessoa diz: eu tenho o Espírito Santo. Tá bom, você tem o Espírito Santo, deixa eu ver a água que você está jorrando. Não, irmão, eu faço a obra, eu prego o evangelho, eu curo enfermos, eu liberto demônios, a minha igreja lotada, etc. Não é isso que eu estou falando. Porque obras até o diabo tem. Sim ou não? Eu não me iludo com o trabalho, o crescimento da Igreja Universal. Eu não me iludo. Porque eu sei que não é fácil, é difícil, é muito difícil. Porque você trabalhar numa obra em que cresce, desenvolve, qualquer lugar do mundo, a gente cresce, qualquer lugar do mundo. Não existe problema de língua, não existe problema de raça, de cor, de religião, de nada. É só deixar a gente entrar. Se a gente colocar a ponta do nariz, esquece. Nós vamos entrar e arrebentar. Não tem problema. E a prova está lá na Ucrânia. A igreja na Ucrânia, antes da guerra, era suada, terrível, difícil. Até porque os pastores não sabiam falar a língua. Explodiu a guerra. Agora nós temos que fazer reunião. O pastor lá faz reunião sábado e domingo, porque só domingo não dá. Tem que dizer, você só pode vir num dia, ou sábado ou domingo. Porque a igreja está assim, lotada, super lotada. E pessoas sendo salvas. E nascendo novos obreiros, pastores. Por quê? Porque o pastor, ele tem consciência, pelo menos na Igreja Universal, ele tem consciência de que ele tem que ser uma fonte. Ele é a própria bênção. Onde ele for, ele tem que fazer alguma coisa. Não é uma questão, não é opção, é obrigação. É isso que Deus cobra de nós. Mas ele tem que não só libertar, curar, sobretudo fazer discípulos. É isso aí. A feitura o discípulo é a imagem do mestre. Quem é discípulo de Jesus carrega a imagem do mestre, que é Jesus. É isso. É difícil obedecer a palavra de Deus? Não é difícil. Se você tem o Espírito Santo, se você cobrar santidade de uma pessoa que vive no vício, que vive no mundo, que não tem nada com Deus, você vai malhar em ferro fio. Mas eu estou falando com pastores, vocês são líderes, vocês têm títulos de líderes, são considerados, respeitados pelas pessoas, pelo povo que assiste vocês, como homens de Deus. Uma palavra de vocês, eles vão obedecer. Se essa palavra é errada, eles vão obedecer. Agora, resta saber que fonte é você, que palavra que você está a dar, como é a sua conduta, como é a sua vida familiar, como é o seu dia a dia. Eu sei que é isso que tem que acontecer. Meus caros, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu entreguei uma vida imprestável, quando o Espírito Santo veio sobre mim, mostrou o meu pecado, eu vi o desespero que é o inferno, eu vi o inferno, eu temia e tremia, desesperado, até que Jesus, que Ele me apontou também, Jesus, o Espírito Santo, e Jesus me salvou. E a partir dali, eu carregava comigo o seguinte pensamento: espera aí, Deus é grande? É, Deus é grande, criou os céus, a terra, onde você vê toda
criação de Deus é grandiosa, é gloriosa, é perfeita, imensurável, infinita. Poxa, eu perguntava, como? Se o Senhor é tão grande, tão grande, tão grande, como é que pode a tua igreja ser mesquinha, pequenina, miudinha, insignificante? Como pode isso? Como isso é possível? Me explica. Na época vocês vão lembrar dos Beatles, faziam grande sucesso, e eles fizeram um show lá no Central Park, lá em Nova York, juntou lá, sei lá, 200 mil pessoas. Eu falei, meu Deus, puxa, como é que pode? Incrédulos, ímpios, ajuntam 200 mil pessoas. E nós estamos aqui nessa igreja, mas eu estava na igreja antiga, e tinha lá umas 400, 500 pessoas. Eu falei, como é que pode? O Senhor não é grande? Se o Senhor é grande, tem que acontecer coisa grande. Tem que acontecer. Mas o que é preciso fazer para acontecer essa coisa grande? Você tem que começar com o pouco. Você tem que começar com o pouco, mas começar certo, correto, de forma correta, de forma íntegra, sincera, honesta, sem ter, desculpa lá a expressão, o rabo preso com ninguém, com quem quer que seja, com esse mundo. E isso nem sempre é aceito por muitos que se dizem crer, porque querem tirar vantagens, querem aproveitar a oportunidade, querem aproveitar as facilidades. Então, estes que querem que o grande Deus se manifeste na vida deles, fazendo deles verdadeiramente uma fonte, porque não vai precisar de organista, não vai precisar de fulano, beltrano, cicrano. Nós começamos com 2 ou 3 pessoas na igreja. 2 ou 3 pessoas. Eu não tinha orientação. Eu saí da minha igreja, da antiga igreja. Eu falei, pastor, eu quero ganhar almas. Não, mas nós não trabalhamos dessa forma. O bispo, na altura, falou, tá bom, então o senhor me leva a mão, eu vou sair. Se a Esté, ela estava comigo, falou, se a Esté quiser ir comigo, amém. Se ela quiser ficar aqui com o senhor, não tem problema não. Eu vou só, mas eu vou. Então, quando começamos, 2, 3 pessoas, e eu li aquele textozinho, eu não sabia pregar, eu não sabia nada, zero. Jesus disse aqui, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Você crê que Jesus está aqui? Jesus disse que essa reunião não é no meu nome, essa reunião é no nome de Jesus. Você crê que Ele está? Eu creio. Então, seja curado agora. Você está, 3 pessoas. Foi assim, começamos. Cantar, eu nem cantava. Tentava cantar, não está. Você pode imaginar, não sabia pregar, não sabia nada, mas eu sabia dar. Aí é que está. Eu não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia nada, mas sabia dar. A Esté assistia minhas reuniões, domingos, e acostumada com aquelas grandes pregações, mensagens eruditas, maravilhosas, órgão, um ambiente maravilhoso. E ela veio para a igreja e aí ficou comigo lá, e ela ficava, olhava assim, coitadinho do Edir. Depois ela veio falar isso comigo, claro, mas eu aprendi a dar. Pastor, se você não estiver disposto a dar, esquece, vai trabalhar, vai fazer o seu trabalho lá fora. Não tente dar para as pessoas
apenas palavras. A palavra tem espírito. A palavra em si tem espírito, mas na boca de quem é fonte, de quem está disposto, disponível a dar. Essa é a realidade. Você sabe por que existe a Unigrejas? Você sabe por quê? Porque eu me senti, eu senti os pastores que estão sozinhos, são independentes, não concordaram com o seu pastor, a sua maneira de ser, e abriram suas igrejas e estão sozinhos, não tem apoio, não tem ninguém, estão abandonados. E essa dor me consumiu, porque eu disse: meu Deus, vamos dar para eles o que o Senhor me tem dado. Se eles aceitarem, amém. Se eles quiserem, amém. Se não quiserem, paciência, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou dar. Eu quero dar para vocês o que Deus tem me dado. Eu quero que as suas igrejas arrebentem. Eu oro para isso, que vocês cresçam, porque o reino não é meu, nem seu. A igreja não é minha, nem sua. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada alma que você ganha é uma coroa de glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra para Ele. Quanto que vale uma alma? Quanto vale uma alma? Então eu não me sinto intimidado quando eu faço reunião. Já fizemos reunião para mais de 1,5 milhão de pessoas lá no Rio de Janeiro. Quem esteve lá naquela época, lá em Botafogo. Mas eu não me intimido quando encontro 2, 3 pessoas, porque eu sei de onde eu vim. Eu não esqueço de onde eu vim. Graças a Deus. Não se esqueça de onde você veio. Porque se você esquecer de onde você veio, como você começou, você já deixou de ser o segundo para ser o primeiro, e aí Ele não é o seu Senhor. E não sendo o seu Senhor, você está desorientado. Ou não é? Entende o que eu quero dizer? Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Sempre será o primeiro. Todos os reis do passado, Saul, Davi, Salomão, quando se deixaram levar, quando por uns momentos deixaram de fazer do Senhor o primeiro nas suas vidas, aconteceu aquele desastre todo. Essa é a realidade. E isso se repete ao longo da história, tem se repetido ao longo da história. Também igrejas, grandes igrejas, extraordinárias igrejas no mundo. Hoje você sabe disso. Não, lá nos Estados Unidos nem se fala. Aqui também, mas aqui é menos, porque o Evangelho ainda não alcançou sua plenitude aqui no Brasil. Mas também acontece. Por quê? Porque deixou de ser o segundo e quis ser o primeiro. Deixou de ser o segundo para ser o primeiro. Perdeu. Perde. Nós nascemos do nada, nós viemos do nada. E para o nada vamos, se nós não conservarmos em nós o primeiro amor. Você sabe disso. O primeiro amor. A primeira igreja, Éfeso, que tinha obras, tinha isso, tinha aquilo, tinha vários elogios, mas tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Primeiro amor quer dizer, deixou de ser o segundo, para querer ocupar o lugar de Deus, igual Satanás lá no céu, queria ocupar o lugar de Deus.
Então, quando o pastor pensa, só em pensar em querer ser alguma coisa, querer ser o primeiro, ou querer ser maior, ou querer ser grande, então ele já perdeu a sua visão, está cego. Nós somos servos. Nós somos servos. Você é um servo. Eu sou um servo. Graças a Deus. O dia que deixarmos de ser servos, nós estamos perdidos. Então, por conta dessas coisinhas que a gente tem observado, mesmo dentro da Igreja Universal, nós vemos, não tem o Espírito Santo, não é nada. Não tem o Espírito Santo, não é fonte, não é nada. Se não é fonte, é deserto. Não é fonte, é deserto. Está seco. Ou você é, ou você não é. Mas como que eu vou saber? Pela sua crença. Então venha, quando não acontece isso, quando a pessoa não é fonte, então começa a acontecer os pecados da carne, sim ou não? Aquelas oportunidades que aparecem para se ganhar dinheiro, aquelas oportunidades, aquelas facilidades na base da mentira, da corrupção, sim ou não? Não é isso? Pensa comigo. O que não falta são filhos do diabo para tentar corromper os que são filhos de Deus. Mas se você é uma fonte, você carrega a taxa, a santidade ao Senhor. Onde você for, você tem que arrebentar. Você tem que arrebentar. Você tem que arrebentar. Se você tem condições, se você não tem condições exteriores, não precisa. O seu interior tem que estar cheio do Espírito Santo. E não me venha com história de falar línguas. Não me venha, mas eu falo em línguas. Você pode falar todas as línguas do mundo, mas não fala a língua de Deus, não adianta nada. Você fala em língua estranha, sim, eu sou batizado, e fala. Tudo bem. Mas que língua que você está falando? Essa é a pergunta. Que língua é essa aí? Essa é a pergunta. Se é de Deus, dá vida. É água que está jorrando. Se não é de Deus, está jogando conversa fora. Então, veja que nem sempre a pessoa que diz que crê, que é batizada com o Espírito Santo e fala em línguas, a vida dela não corresponde a isso. Você sabe disso, porque nós seremos conhecidos não pelos nossas obras, mas pelos frutos do Espírito Santo. Ou não é? Nós seremos aprovados pelos frutos, não pelas obras. Não é isso que Jesus ensina? Não é isso que está escrito? Senhor, nós curamos enfermos, expulsamos demônios, pregamos o Evangelho do Reino, fizemos maravilhas. Nunca vos conheci. E aí? E aí? E as 5 virgens que ficaram para trás? Então vocês vão de convir que a nossa fé, ela é associada, aliada à inteligência, à razão, nada de emoção, sentimento, lero-lero, samba, canção, música, nada disso. A nossa fé está fundamentada na razão, é pensamento. Você pensa o pensamento de Deus, você aplica a sua mente, o seu pensamento aqui na palavra. Está escrito, tem que acontecer. Não é isso que o Senhor fala? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. É a palavra dele, e nós estamos levando, é a palavra de Deus, meus caros, a palavra dele.
a palavra dele, que se estiver dentro de você, meu caro, você vai jorrar e vai arrebentar. Mas se tiver apenas copiado ou então decorado isso aqui, não vai acontecer nada. Você tem que ter isso na sua cabeça e praticar e obedecer. Deus não cobra da gente perfeição, porque ninguém é perfeito. Como que eu vou ser perfeito? Eu sou um homem, sou um monte de barro. É ou não é? Mas Ele pede sinceridade, isso Ele pode cobrar. Coração puro, íntegro, reto. Ó Deus, eu quero abençoar o povo, eu quero dar. A minha maior alegria é dar. Esse é o segredo, que ninguém gosta, porque todo mundo quer receber. O mundo quer receber, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer receber. Todo mundo quer a oferta, todo pastor quer oferta. É ou não é? Todo pastor está olhando para a oferta. Mas, para que haja oferta, ele tem que ser altar. Porque é o altar que abençoa. Se a oferta é perfeita do pastor, ela é aceita, ela é abençoada. E Deus prospera. Se a oferta do pastor, não é oferta, eu não estou me referindo simplesmente à oferta dinheiro, não. Mas a sua vida. Se você é santidade ao Senhor mesmo, meu, está aqui a minha vida. Se você só pensa em almas, só pensa em ganhar almas, se você é aquela pessoa que trabalha para ganhar almas, obviamente você só deve pensar nisso, não pensa outra coisa. Você vive em função disso, porque esse é o pensamento de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, para fazermos o que Ele faria se estivesse no nosso lugar, ou não é? Então, quando há, meus caros, essa disposição de colocar a vida de verdade no altar, meu Deus, está aqui a minha vida. O Senhor, melhor do que eu, sabe o que há dentro de mim. O Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sabe qual é o maior desejo da minha vida. Desde o princípio, eu disse para o Senhor, meu Deus, eu quero uma alma, eu quero ganhar uma alma. Antes de começar a pregar o Evangelho, eu só quero uma alma, pelo menos uma alma. E Deus tem feito o que vocês têm visto no mundo inteiro. O trabalho flui. Eu sou perfeito? Não, não sou. Eu sou o mais escrachado dos pastores. Eu falo o que eu tenho que falar. Eu não meço as palavras para falar o que eu quero falar, que eu tenho que falar. E eu não meço as consequências, porque eu sou o que sou. A minha filha diz para mim, pai, você parece autista. Porque o autista é assim. Palavra é palavra, você prometeu, é aquilo que você prometeu. E esse é o provérbio lá em Israel, milá zemilá, que quer dizer palavra é palavra. Você pode levar uma pessoa perante o juiz por causa da sua palavra. Se tiver testemunha que viu, presenciou, não precisa papel, não precisa prova, não precisa nada. Palavra, só a palavra. E um dia nós pronunciamos a palavra, eis-me aqui, Senhor. Não foi? Nós fizemos um voto com Deus, nós fizemos uma aliança com o Senhor Jesus. Eu fiz essa aliança, meu Deus, aqui, toma a minha vida. Não é dinheiro que eu quero, não estou buscando sucesso, não estou buscando absolutamente nada. Eu estou buscando pessoas que, como eu, estava
pessoas que estão no inferno como eu estava. Eu quero salvar essa pessoa. Há pessoas nesse momento que estão tirando as suas vidas, se matando por causa da depressão. Até pastores têm se matado por causa de depressão. Quer dizer, pastores, a gente sabe que tipo de pastor é. Então há gente morrendo nesse mundo. Nós temos um campo fértil. Eu tenho orado a Deus todo santo dia, e eu oro inclusive por vocês, não só vocês, mas por todos os servos de Deus. Eu oro por servos, me desculpa, eu não oro por todos não, eu oro pelos servos, porque quem não é servo está excluído. Eu não vou jogar pérolas para os porcos, eu vou orar por aqueles que querem, que conhecem a verdade e querem passar essa verdade. Todo santo dia, pela manhã e à noite, é a minha oração, por todos, porque se vocês crescerem, é o meu Senhor que vai ser glorificado. Se vocês crescerem, Ele é que vai ser exaltado. Eu não trabalho para a Igreja Universal, eu não trabalho para o meu rebanho, não. Eu trabalho para todos, para todo mundo. Eu oro para que Deus levante os que estão caídos, que estão cambaleando, os que estão inclinados para algum lado. Eu peço a Deus, e Ele sabe, Ele é minha testemunha. Eu peço por vocês, por todos os servos. Fique bem claro isso. Se você não é servo, então, meu caro, você está excluído dessa oração. Não leva mal não, mas eu vou orar e vou continuar orando pelos servos. Se você é servo, você tem que arrebentar, porque não falta oração. Agora você tem que tomar atitude. Mas é isso aqui, é isso. Eu creio na palavra, eu creio nisso aqui, eu acredito nisso aqui. Mais do que acreditar, eu creio nisso aqui. E porque eu creio, então eu tomo atitude de fé. Graças a Deus, Ele me dá a fé para tomar atitudes que eu tenho que tomar. Mas não sou perfeito, não sou o santo. Eu deveria ser, mas não sou. Mas estou lutando para sê-lo, para que o meu Senhor seja santificado em nossas vidas. Ele seja santificado em nós. O mundo, esse mundo do diabo, tem que ver que só o Senhor Jesus é o Senhor. Não existe outro Senhor, só Ele é o Senhor. Nós estamos numa guerra muito grande, uma guerra cruel, uma guerra contra ideologias que vocês sabem muito bem que nós estamos falando. Ideologias que vêm para desfazer o que Deus começou lá no Jardim do Éden, que é a família. Desfazer a família. E sabe por que Deus criou a família? Porque Ele é a família. Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito. Amém? E quando Ele, através de nós, quando nós ganhamos uma alma, Ele tem mais um filho. Quando ganhamos mais outro filho. E assim como, digamos, concubinas do nosso Senhor, vamos gerando filhos para Ele, para encher o reino dEle. Amém, pessoal? Então, esta é a maneira como nós encaramos aquilo que Jesus falou, o Espírito Santo. Sem Ele não tem condição de fazermos qualquer coisa. Na Igreja Universal, nós temos pastores que ficam conosco anos, 10, 20, 30, às vezes 35 anos, 36 anos, e de repente, não quero mais fazer a obra. Eu fui enganado.
Olha, eu fui enganado com ele. Eu atentei para as coisas que os meus olhos viram e não para o que os meus olhos não viram. E eles foram chamados, foram colocados na obra, demos todas as condições, tudo. Na Igreja Universal, o pastor tem tudo. Ele tem casa, ele tem carro muitas das vezes, a igreja paga gasolina para fazer o trabalho, nós damos tudo para ele. Tudo que um homem precisa para fazer o seu trabalho, na Igreja Universal nós fazemos. Ele não tem preocupação com pagar o aluguel, ele não tem preocupação com sistema de saúde, ele tem sistema de saúde, ele tem tudo. Não falta nada. Mesmo assim, tem aqueles que depois de tantos anos viram as costas. Por quê? Porque nunca nasceram do Espírito, nasceram da carne. E ficam conosco anos e anos. Quisera eu, e eu orei, ó Deus, remova tudo que é carne do nosso meio. Tira tudo, ainda que eu tenha que fechar a igreja, não faz mal, fecho a igreja, mas eu não quero no nosso meio intrusos, estranhos, gente que não tem o Espírito do Senhor. Faço questão de fechar a igreja, não. Eu fecho. Sem a mínima dúvida. Eu não estou buscando ouro. Eu estou buscando almas. Então, meus caros, estou dando um segredo para vocês. Ou Deus é comigo ou não é comigo. Essa é a minha postura. Isso é o que eu penso. Porque se o Espírito de Deus está em mim, imagine aquele que falou, haja luz, que criou todas as coisas, usando só palavra. Esse, então, dentro de mim, a minha língua está solta, pode falar à vontade. Tem que acontecer coisas. Amém, pessoal. Tem que jorrar água viva. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Não é uma opção. Não é sorte. Eu quero que a sorte vá para o quinto do inferno. Eu não dependo de sorte e nem de azar. Eu não dependo de favores. Eu dependo da palavra que Ele se empenhou comigo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que arrebentar. Essa é a minha postura. Foi a minha postura desde o início. E é isso que vocês têm que fazer também, se é que você tem coragem para fazer isso. Se não tem, ainda há chance, há tempo. Há tempo de você se arrepender do que vem fazendo, que você sabe. Você sabe. Quando nós cometemos uma falha, nós não sabemos que cometemos? Sim ou não? Aquilo fica latejando na nossa cabeça, sim ou não? Latejando. E aquele latejar da culpa enterra a ação da fé. Mas se você está livre de acusação na sua consciência, está livre, você não tem nada a perder, nada a temer. Então, meu caro, a sua fé pode não ser uma grande fé, mas mesmo sendo pequenininha, você pode transportar montes. Porque você está de acordo com Deus, você é aliado com Ele, você é casado com Ele, você faz parte da família dEle. Então tem que acontecer. Amém. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A pergunta é isso que tem acontecido com você? Porque essa mensagem de fé tem uma condição, você tem que ter o Espírito Santo. Se não tiver, meu caro, não adianta mensagem
entusiasta de fé. Não adianta, porque a emoção só leva você até ali, depois você cai novamente. Sim ou não? É ou não é? Nós não trabalhamos na base do sentimento, da emoção, do coração, nada disso. Nós trabalhamos em cima da palavra, está escrito. É a palavra de Deus. Eu gostaria, nós vamos ter a Santa Ceia, mas antes de termos a Santa Ceia, para haver um desfecho de tudo que nós falamos, vamos voltar lá ao Velho Testamento, lá em Deuteronômio 17, quando Deus falou com Moisés, quando o povo de Israel tiver na sua terra, tiver um rei, então ele deu o dever do rei, a obrigação do rei. Ele diz assim no versículo 18, capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 18. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, o rei, mas nós todos somos reis, de uma certa forma, sim, todo mundo é rei. Se não é rei na sua casa, é rei na sua própria vida, é ou não é? É senhor da sua própria vida. O rei é o senhor, né? É o manda-chuva. É senhor na sua própria vida, na sua própria cabeça, ou não é? Tá certo? Então esse rei aqui diz respeito a todos, especialmente aqueles que cuidam do povo de Deus, do rebanho do Altíssimo. O rei, o pastor, o bispo, seja lá o que for. Ele diz: quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los. Para quê? Para que o seu coração, seus sentimentos, não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Isso é a obrigação de cada um de nós, especialmente como pastor. Nós temos que, aqui no caso ele diz para escrever, não é pegar a Bíblia e levar debaixo do braço. Então escreva e carregue consigo e leia todos os dias esses mandamentos, para que não se esqueça de temer, aprenda a temer ao Senhor. Quando alguém cai, o pastor cai, é porque não houve temor com o Senhor, sim ou não? Faltou o temor, para aprender a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras. Quer dizer, quando a gente teme a Deus, a gente guarda, obedece, segue a disciplina da palavra dele, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os teus irmãos.
Amém, pessoal? Para que se mantenha no mesmo nível. Servo. Os irmãos são servos, nós também somos servos. O rei é servo, porque primeiro é o Senhor. Amém? Então nós vamos participar da Santa Ceia, mas antes dessa Santa Ceia, não adianta você comer um pedacinho de biscoito, beber um pouquinho de suco de uva e achar que está participando de uma Santa Ceia. Santa Ceia, o nome já diz santa. Santa Ceia exige santidade, como Paulo ensina. Ele fala lá, examine-se cada um a si próprio. Examine-se. Eu espero que você não tenha vindo aqui só para ouvir mais palavras, porque tudo que nós falamos aqui você tem conhecimento. Isso não vai somar nada. Eu só quero que vocês, eu espero que o Espírito Santo convença aqueles que estão em falta com Ele, com Deus. E por esta razão tem fracassado. Por esta razão a fonte tem secado. Por esta razão a palavra tem saída, é apenas letra e não espírito. Então, examine-se a si próprio, para o seu próprio bem. Seja lá você bispo, pastor, não importa, obreiro, auxiliar, não sei. Você é uma alma. Você é uma alma que é mais importante. Nós somos almas. E que essa consciência de santidade venha ser iluminada em cada um de nós, para que, se há alguma coisa errada, então se consertar, se arrepender, determinar aqui e agora e mudar isso, essa história, porque não pode continuar assim. Ou você está satisfeito disso? Você está satisfeito com o seu trabalho, com o seu ministério? Você está satisfeito, por exemplo, com o seu casamento? Está bem você com a sua esposa com você? Enfim, Deus é família. O nosso ministério começa dentro da nossa própria casa. Amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor, através do teu servo, diz: examine-se o homem a si próprio. E este exame, meu Pai, nós queremos deixar aqui, neste momento, para que cada um venha fazer a sua própria escolha, prosseguir no que está fazendo, mesmo sendo aos trancos e barrancos, fracassado, envergonhado, humilhado, ou mudar essa situação aqui e agora, determinar, deixar a vida errada, deixar os seus pecados, deixar as suas picuinhas de lado, seus corações magoados, pedir perdão a quem tem que pedir perdão, enfim, se livrar do inferno, do pecado, da culpa que o diabo acusa dia e noite, para que a partir desta Santa Ceia, numa renovação contigo, meu Pai, da aliança que foi feita a primeira vez, a primeira aliança, ó meu Pai, lembra eles que o primeiro amor era diferente, o primeiro amor era pura santidade, e isso ficou para trás. E agora, meu Senhor, eles têm andado no embalo,
Mas eis que neste momento há essa chance para que eles venham se recompor, definir definitivamente as suas vidas a partir de agora e renovar a aliança, a primeira aliança, aquela aliança que foi feita há anos atrás, lá no princípio, quando eram jovens, quando eram imaturos, quando não havia malícia, quando não havia nada, porque o Senhor já tinha resolvido o problema do pecado. Oh, meu Senhor, eu fico a pensar que o julgamento daqueles que conhecem a palavra e não aplicaram em suas vidas vai ser com mais severidade do que aqueles que não conheciam a palavra. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus eu te peço, passeia no meio dos teus servos, passeia no nosso meio, meu Pai, e fala com aqueles que o Senhor já, ou melhor, trouxe aqui para que viesse se consertar contigo. E essa santa ceia, meu Pai, não pode ser apenas comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco. Não, meu Pai, tem que ser participar verdadeiramente da tua morte e ressurreição. Morrer para o pecado e ressuscitar para ser uma fonte a partir de aqui, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, fala no coração deles, porque eu não quero insistir, porque eu não sou o Espírito Santo, eu apenas enfatizo aquilo que talvez não tenha ficado bem claro. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Por favor, meus caros, fique à vontade para você orar aí onde você está, falar com Deus, resolver o seu problema. Vamos tirar isso aqui, trazê-los aqui na frente. Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, preste atenção, por favor. Você costuma trazer as pessoas na frente que querem fazer um pacto com Deus, renovar sua aliança, enfim. Por que a gente pede para a pessoa se aproximar? Porque a gente quer que elas deem um passo de fé. Se você verdadeiramente está sendo convencido pelo Espírito Santo que você tem alguma coisa errada, que você tem que se consertar, então, por que não vir aqui na frente, aqui no altar, subir até aqui, você pode vir até aqui em cima e resolver esse problema para que você saia daqui uma nova criatura. Se você quiser, se você tiver acanhamento, timidez, você pode ficar certo que eu não quero que filme esses daqui não, eles estão fazendo um voto com Deus, eu não quero que nada disso aqui. Você quer se consertar, faça favor, dá uma chance para si próprio, tenha coragem para isso, em nome do Senhor Jesus. Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com teu amor, me aproximo com temor do teu altar, quase posso te tocar, toda a minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderia exaltar, eu aceito o compromisso de te amar,
e viver da minha fé, porque tenho conhecido teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber: teu Espírito em meu viver. Nenhum mal noturno me envolverá, e o inimigo não me tocará. Como sacerdote subo nesse altar, consagrado no meu ser, consagrado no meu ser, toda a minha vida entrego nesse altar. sei que tua mão me poderá, Tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber: teu Espírito em meu viver. ó Espírito Santo, meu Deus, meu Santíssimo Pai, meu guia, nosso Deus, nosso Pai. Eu não estou sentindo nada, não sinto a tua presença, não estou tocando em ti e não te vejo, nenhum de nós, mas a tua palavra garante, a tua palavra garante, onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu estarias no meio delas. Então, na minha cabeça há uma certeza, uma convicção que tu estás aqui, meu Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui. E o teu Espírito convence, é o Senhor Espírito Santo quem convence a gente dos pecados. Meu Pai, nosso Pai, nós não estamos aqui falando com pessoas leigas no assunto, nós estamos falando com pessoas que conhecem a tua palavra, e é por causa da tua palavra que elas vêm até o teu altar. É a tua palavra, porque o Senhor diz: conheço as tuas obras, a tua vida, eu conheço tudo, mas tem alguma coisa contra ti. Deixaste o teu primeiro amor. Meu Senhor, quem aqui quer deixar o primeiro amor? Venha sobre nós, meu Pai, venha fortalecer os teus servos, que representam milhares e milhares e milhares de pessoas. Venha aqui agora, meu Senhor, sobre nós, e faça acontecer o milagre da multiplicação. O Senhor disse para os teus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Nós viemos buscar aqui, meu Pai, essa unção, essa renovação, esse alinhamento contigo, para que nós possamos ter o que dar para o teu povo e nos multiplicar. Nós estamos orando para que o Senhor envie trabalhadores para a tua seara. Nós temos te pedido isso diariamente. O Senhor é minha testemunha. Meu Senhor, aqui estão os teus servos que já se entregaram para fazer a tua vontade, mas precisam do teu perdão, precisam de uma renovação.
de um avivamento, precisam de algo que venha acabar definitivamente com o passado deles, para começar uma vida nova a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, desça sobre eles. Se o Senhor me considera, meu Pai, servo, então em teu nome eu os abençoo, meu Senhor. Cada um deles, que eles venham se multiplicar, que eles venham arrebentar por esse mundo afora, para a tua glória, meu Pai, e salvação da alma deles, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, pode se colocar de pé. Se você já está resolvido o seu problema com Deus, seja livre, você já está livre. Graças a Deus, acabou. Uma vez se arrependendo, confessando, acabou. O passado morreu e vamos partir daqui para frente. Amém? Mas como você já sabe, quando Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, eu entendo, na minha concepção é o seguinte: ele estava partindo o seu corpo, dizendo: olha, eu estou morrendo por você, estou morrendo por você. Se você concorda em morrer por mim, então coma deste pão, porque é isso que eu estou fazendo por você, e é isso que eu quero que você faça por mim. Você morre, se eu morro por você, então morra por mim. E morrer por mim, quer dizer, por Jesus, é morrer para o mundo, é morrer para os seus próprios desejos, suas ambições pessoais, enfim, morrer para tudo e focar só no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Ser verdadeiro, sermos verdadeiramente servos dele. Se você está disposto, como eu creio, então em nome do Senhor Jesus, participe deste pão, porque é a sua vida, o seu corpo que está sendo dado como pacto com ele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus disse: esse é o meu sangue que também é dado por vós. Eu entendo que o sangue representa a alma. A minha alma é dada por vocês. A minha vontade é colocada no altar por vocês. Então eu quero a vontade de vocês também, que a sua alma é a nossa alma. Então esse é o pacto. O pacto é um casamento, é um matrimônio. É como casamento. Um entrega para o outro a vida. Acabou. Você se torna um com a pessoa que você se casou. Não é assim? Não é isso? Você se torna um só corpo com ela. É ou não é? Com Jesus não é diferente, não. Com Jesus é a mesma coisa. Quando você se entrega, quando você se rende, quando você participa da Santa Ceia, você é um espírito com Ele, como está escrito. Aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com Ele. E é nessa fé que nós participando, concordando com o nosso Senhor Jesus. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, meu Pai, nós participamos deste cálice, aceitando esse acordo, essa aliança, esse pacto contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Podem beber, por favor. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes, nós temos o bispo Eduardo, tem alguma palavra para falar? Eu quero passar a palavra para ele. Podem sentar, por favor. Minha parte. Graças a Deus. Amém? Amém? Fortalecidos. Amém. Graças a Deus. Fortalecidos e renovados, né? Amém. Graças a Deus. Nós temos vivido aqui na Unigrejas aquela fé da viúva de Sarepta, que chegou na casa dela e foi surpreendida. E assim como ela foi surpreendida, que Deus também venha lhe surpreender com as bênçãos sem medidas. Nós assumimos aqui esse prédio. Vocês sabem, aqui era uma igreja evangélica coreana, não é isso? Essa igreja, tanto o pastor como uma boa parte dos membros foram todos promovidos, né, para as mansões celestiais, porque a igreja, quando o pastor inaugurou, ele já tinha mais de 60 anos, quando inaugurou esse prédio. 20 anos se passaram e o pastor, com 89 anos, recebeu a promoção dele. E os membros, os pastores também foram nesse mesmo caminho e muitos foram promovidos. Outros se dispersaram aí por São Paulo, por outras cidades, voltaram para a Coreia. E esse prédio ficou aqui vazio. A igreja pensou em vender, começou a aparecer muitos compradores, comerciantes, e o pastor resistiu. Não podemos permitir que o nosso prédio seja entregue ao comércio. Seria bom que mantesse aqui uma casa de oração. E aí a Unigrejas descobriu e deu tudo certo, e conseguimos comprar o prédio. Assumimos aí 40 prestações gigantescas, um Golias por mês, mas Deus tem nos dado condições, né? Então como que nós vamos pagar isso aqui? Como que nós vamos pagar se nós não temos aqui uma igreja, não temos aqui culto todos os dias, não temos aqui ofertantes, dizimistas? Então como que nós vamos pagar esse prédio? Meu Deus, como que nós vamos assumir esse desafio? Então nós pensamos a seguinte maneira: a única forma é abençoar todas as pessoas que entrarem aqui. Então todos que entrarem aqui têm que ser abençoados, têm que ser surpreendidos, e dessa surpresa que eles vão receber, eles vão dizimar, eles vão ofertar, não é isso? Que foi o desafio de Elias com a viúva. Elias necessitado do pão e a viúva também necessitada do pão. Então juntou o Elias, que não tinha nada, com a viúva, que também não tinha nada. E Deus falou que aquela viúva iria sustentá-lo. Mas como que a viúva vai sustentá-lo se ela não tem nada? E como que Deus manda aquela viúva para o Elias? Então ali estava o desafio. O desafio da viúva ou o desafio do Elias? Hein, pessoal? Para a viúva ou para o Elias? A viúva de Elias. O desafio era para Elias. Ele tinha que abençoar a viúva. E o desafio da viúva, ela tinha que acreditar no Elias. Então juntou a fé de Elias, a palavra de Elias, e a fé da viúva. Vai e faz o pão que você falou que vai ser o último, porque ela disse: vamos fazer aqui o último pão, comeremos e morreremos, eu e meu filho, não temos mais nada, é o último pão. E Elias falou para a viúva: faz o pão, mas faz primeiro para mim.
depois para você e para o seu filho. Depois para você e para o seu filho. Lançou o desafio. E assim diz o Senhor: a panela não vai faltar a farinha e o azeite vai se multiplicar na botija. E ela acreditou, pegou aquele pão, deu para o profeta comeu aquele pão. Mas quando ela chegou em casa, ela foi surpreendida, porque a panela estava cheia e a botija estava transbordando. Ela, a família dela e o profeta comeram vários dias, até chover sobre a terra, porque faziam 3 anos e meio que a chuva não caía em Israel, naquela região. Então, nós estamos orando para que você seja surpreendido. Todas as pessoas que plantarem nesta obra sejam surpreendidos com a prosperidade. Então, alguns de vocês trabalham, outros de vocês têm a sua disciplina na igreja, que você trabalha fora, outros vivem 100% para o evangelho. Enfim, Deus vai lhe surpreender. Deus vai lhe surpreender. E dessa surpresa que Deus vai dar para você, você vai mandar os seus dízimos, você vai mandar as suas ofertas. Há igrejas que estão até dando o dízimo dos dízimos. Tem igrejas que fizeram o desafio de plantar o dízimo dos dízimos. Então, dos dízimos das ofertas que ele recolhe na igreja, ele tem plantado na Unigrejas o dízimo dos dízimos. Então, amém. Cada um na sua fé. Mas uma coisa é certa, que nesse ano de 2023, Deus venha lhe surpreender. Amém? Lhe surpreender com as bênçãos extraordinárias. Só para abençoá-los, combinando com você. Por favor, não dê a oferta por conta da necessidade da Unigrejas. Não faça isso. Não faça isso. Não dê oferta porque você quer agradar ao pastor, ao bispo. Nada disso. A sua oferta, eu tenho aprendido com Deus, ela é uma expressão da nossa consideração, do nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. É simples. Quando você ama alguém, você ama esse alguém por obrigação? Não, é espontâneo. Então esse amor espontâneo faz com que você entregue a sua vida para esse alguém. E então há o casamento. Então é o seu tudo pelo tudo da pessoa que também te ama. É o casamento. Na igreja não é diferente. A igreja, nós temos ensinado o povo a dar, porque se ele não aprender a dar, ele não vai saber receber. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Todo mundo sabe disso, mas poucas pessoas sabem que ele disse. Ele complementou dizendo assim: da maneira como você der, também você vai receber. Então você deve dar como uma gratidão pelo que Deus fez com você aqui nesta manhã, pela bênção que Ele deu para você, o despertamento da sua fé. Agradeça a Ele. Ele é o responsável por esse toque que o Espírito Santo deu em você, pelo esse despertamento que deu em você. Então você vai dar uma oferta em gratidão a Deus. Se o Espírito Santo não tocar em você, não dê nada não. Não dê nada não. Não tocou, não vou dar nada não. Mas se ele tocou, aí sim, você vai dar aquilo que você achar que deve dar, que é o melhor ou nada. Amém, pessoal? Com Deus é assim, ou é ou não é. A oferta é uma coisa liberal, espontânea, não tem nada de obrigação, é algo que nasce aqui dentro. Então às vezes eu chego para a Esther e falo assim: eu te amo, mas eu falo, e ela sabe que é sincero, porque não é todo dia que eu falo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Entendeu o que eu estou falando? Quando a gente ama, a gente quer
fazer alguma coisa a mais. É ou não é? E é isso que eu convido você a fazer também na sua igreja, ensinar o povo a dar e confiar que o Espírito Santo vai tocar e vai dar. Porque se você não confiar que o Espírito Santo vai tocar, você vai querer dar um jeitinho, arranjar um envelopinho, não, mas por aí, leva. Aí você já está fracassando. Confia que o Espírito Santo vai te dar. Essa palavra que você deu é excelente, magnífica. Abençoa a mim. Graças a Deus. Deus abençoe vocês também. Não, ninguém vai sair daqui da mesma maneira como entrou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então prepare, por favor, essa oferta de fé, essa oferta espontânea, porque Deus com certeza vai nos surpreender. Amém. Prepare a sua oferta. Você pode fazer a sua oferta também de maneira digital, pelo Pix da Unigrejas. doar@unigrejas.com. Tá bem? Pode fazer o Pix doar@unigrejas.com, ou das maneiras digitais, ou com as maquininhas que os pastores vão estar aqui à frente, ou a sua oferta. Pode pegar, pode trazer aqui, por gentileza, a sua oferta de fé, a sua oferta espontânea, voluntária, porque Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Amém? Assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. doar@unigrejas.com. Pode fazer o Pix agora mesmo, se você quiser. E mais pastores aqui, por favor, ajudando aqui com as